Um homem desapareceu, sem deixar pistas, sem testemunhas, sem explicação. E dias depois ele voltou, mas o problema não era o desaparecimento. Era a história que ele contou em 1975. Um lenhador chamado Travis Walton saiu para trabalhar com sua equipe. Em uma floresta no Arizona, era um dia comum, nada parecia diferente. Até que, no caminho de volta, algo aparece, uma luz intensa, no meio da floresta. Parada silenciosa, eles pensaram que era um incêndio, mas quando chegaram mais perto, perceberam que não era fogo. Era algo pairando no ar. Um objeto brilhante, metálico e completamente fora do normal. Travis decidiu se aproximar, mesmo com os colegas gritando para ele voltar. E foi aí que tudo mudou. Um feixe de luz saiu do objeto e atingiu Travis diretamente. Ele foi lançado para trás e simplesmente desapareceu. Os amigos entraram em pânico. Eles fugiram. Simplesmente fugiram. Porque o que você faria? Mas algumas horas depois, a culpa falou mais alto. Os Volteran chamaram a polícia. Fizeram buscas. Nada. Nenhum corpo, nem nenhum rostro. Nenhum sinal de Travis Walton. Se você tivesse ali, você teria fugido ou ficado? Comenta aqui. Os dias passaram, a polícia começou a suspeitar dos próprios colegas. Eles foram interrogados, testados em polígrafo. E todos passaram no teste. Mas Travis continuava desaparecido. Por 5 dias. 5 dias. Sem absolutamente nenhuma pista. Até que algo impossível aconteceu. Travis reapareceu. Vivo. Confuso. Assustado e completamente diferente. Ele foi encontrado em um posto de gasolina, desorientado, como se tivesse acordado de um pesadelo. E quando perguntaram o que aconteceu, ele contou algo que ninguém estava preparado para ouvir. Se você está achando isso estranho, espera até ouvir o que ele disse. Segundo Travis, ele acordou em um lugar estranho, antipou do sala, com luzes fortes e um silêncio perturbador. Ele não reconhecia o lugar, não sabia onde estava, mas sentia que não estava na terra. E então ele viu figuras, seres pequenos, com olhos grandes, observando ele. Ele entrou em pânico, tentou fugir, tentou lutar, mas tudo parecia fora da realidade, segundo ele. Parecia um tipo de experimento, como se estivesse sendo analisado. Mas o mais estranho é que para Travis, pareceram apenas algumas horas. Mas no mundo real, tinham se passado 5 dias. E isso muda tudo. Porque existem relatos semelhantes ao redor do mundo. Pessoas que dizem ter perdido tempo, horas, dias, sem conseguir explicar. E muitos desses relatos incluem exatamente os mesmos elementos: luzes, seres, ambientes desconhecidos. Coincidência? A história de Travis Walton ficou tão famosa que virou até filme. Mas mesmo décadas depois, ninguém conseguiu provar, nem desmentir completamente. E aqui está o ponto mais inquietante. Ele nunca mudou a versão da história. Nunca. Mesmo sendo criticado, mesmo sendo chamado de mentiroso, mesmo sendo pressionado por anos, ele sempre contou exatamente a mesma coisa. E isso levanta uma pergunta perturbadora. E se ele estiver dizendo a verdade? Porque a ciência ainda não consegue explicar tudo. Existem fenômenos que simplesmente não fazem sentido. E talvez a gente ainda não esteja pronto para entender. Se você gosta de histórias reais que desafiam a lógica, se inscreve agora, porque existem muitos outros casos, ainda mais bizarros. Um homem desapareceu, voltou dias depois e contou uma história impossível. A pergunta é: você acredita nele?